Vou começar então o nosso debate pelo Zé Eduardo Cardoso. Há um risco real de Bolsonaro se tornar inelegível, Zé? Olha, emendando a primeira discussão, na segunda, eu vou dizer o seguinte, que a democracia tolera tudo, Samantha, Luciana, tudo, menos que a utilizem para destruí-la. Isso não pode ser feito, por isso que aqueles que reivindicam pelas vias democráticas o fim da democracia têm que encontrar o peso da lei para efetivamente responderem pelo que fazem. E isso se aplica também a Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, no exercício da presidência, convoca embaixadores estrangeiros para fazer uma exposição. Democrático, legítimo. Só que, ao fazê-lo, ele vem e ataca o sistema eleitoral, ataca o seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva, ataca os ministros do Supremo Tribunal Federal, e isto, pela legislação eleitoral, não é permitido a um candidato. Isso chama abuso do poder político. Ou seja, eu não posso utilizar prédio da presidência, o exercício da função de presidente, para chamar pessoas internacionalmente representantes dos países, transmitindo isto ao vivo para ter o impacto em que eu denuncio a própria democracia brasileira na perspectiva de inviabilizá-la e mais, atingindo pessoa de um adversário, atingindo ministros da Suprema Corte. Ou seja, a democracia não tolera isso e para isso existe a legislação eleitoral que qualifica coisas desse tipo como abuso do poder político. E qual a consequência do abuso do poder político? A inelegibilidade, que é certamente que o TSE, a meu ver, tem de decidir em relação a Jair Bolsonaro. Eu não sei qual será a decisão, não tenho um curso de futurologia, mas fico pensando, se eu fosse advogado de Jair Bolsonaro, que eu jamais seria, Luciano, mas se eu fosse advogado dele, qual a tese que eu teria para dizer que não houve abuso do poder político? Qual? Vai dar essa dica? Eu não tenho. Eu acho que o único advogado que poderia evitar isso tem um nome, chama David Copperfield, o mágico, fazer sumir os fatos da história. Os advogados não têm esse poder. Muito bem, quem sabe a Samantha tem aqui uma resposta para o Jair Bolsonaro. Há risco real de Jair Bolsonaro se tornar inelegível, Samantha? Olha, Lu, que há um risco real dele se tornar inelegível em face da composição do TSE e da jurisprudência do TSE, há um risco real e o próprio ex-presidente admite isso. Agora, na questão da reunião que ele faz enquanto presidente com os embaixadores para questionar o processo eleitoral, eu entendo que numa democracia tudo pode ser questionado, até porque o sistema pode ser aprimorado. E a reunião com os embaixadores em nenhum momento representou uma ameaça para o governo brasileiro ou para as eleições, porque os embaixadores representam seus estados, em nada eles podem interferir num país soberano como é o nosso país. Eu não concordo com o que ele fez, mas não consigo ver aí um abuso do poder político. Acho que a questão dele ter feito isso está muito mais relacionado com a questão de reeleição, por ele ter sido candidato, estar na presidência e ter feito essa reunião discutindo. Eu acho interessante que toda vez que a gente questiona algo em relação à justiça eleitoral, isso é um ataque. Questionar não é atacar. Questionar é colocar em dúvida, colocar em xeque o sistema. Isso faz parte da democracia. Agora, não sendo mãe de Ná, mas fazendo já uma previsão, eu entendo que o TSE vá declarar o ex-presidente inelegível. Agora, do ponto de vista jurídico, pode até haver razões para isso. Agora, do ponto de vista político, isso vai reforçar a narrativa do Bolsonaro de perseguição política e eu fico me perguntando como os eleitores do ex-presidente, que representam quase metade da população, vão aceitar isso. Porque numa democracia como a nossa, onde todo o poder emana do povo, eu acho que o ganho ou a perda tem que se dar numa eleição pelo voto e não no tribunal. Você diz aqueles eleitores do ex-presidente que não são aqueles que não fazem parte daquela porcentagem que aceitam qualquer coisa, estão fechados com Bolsonaro, exatamente, independente de qualquer coisa. Vai reforçar a narrativa e se a gente observar até em relação ao governo Trump, todas as decisões, tudo contra o Trump, o que tem feito? Tem fidelizado esse eleitor e reforçado o recurso de que ele sofre uma perseguição política. O que eles vão dizer? Olha, estão tirando o Bolsonaro das eleições porque ele é o único que teria condições de ganhar. Então, estão evitando que ele participe de uma eleição porque ele ganharia as próximas eleições. Muito bem, Zé. Eu acredito que a tese jurídica defendida pela doutora Samantha é perigosíssima do ponto de vista democrático. Ela está dizendo que o que importa é o resultado das urnas. Então, se um governante compra votos, se um governante usa a máquina eleitoral descaradamente para pressionar seus eleitores, para propor e pregar mentiras, isto é democrático.
O que favorece, evidentemente, quem está na máquina, o uso da máquina, que é improbidade, que é ilícito, que é indevido, que é imoral. Ou seja, o abuso do poder político é exatamente para conter isto. Não pode um governante utilizar os meios do seu mandato e, enquanto governante, praticar atos que se voltem a ajudá-lo numa eleição ou a deslegitimar uma eleição que acha que perde. Vejam, ele como candidato, ele pode defender o que quiser, atacar o que quiser, claro, não pode propor crimes, não pode. Mas como presidente da República, convocar embaixadores no Palácio da Alvorada, se não me falha a memória, utilizando os mecanismos oficiais, ele faz uma pregação pró sua candidatura, pró suas crenças, contra o seu adversário, contra os julgadores do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é abuso do poder político, não há como descaracterizar isto. Se ele tivesse feito como candidato, chamado embaixadores, não teria problema, só que ninguém iria. Então, o que ele faz? Ele faz como presidente da República, utilizando a sua condição. E os embaixadores, claro, vão. Ou seja, é óbvio o abuso do poder político, é impossível dizer que não há. E a partir da tese da doutora Samantha, então, que tudo o que justifica a maioria do povo, o que nós teremos? Abuso do poder político permanente, o coronelismo estampado, as situações absurdas de utilização da máquina, o que não se pode compreender e entender numa democracia. A democracia admite tolerância, não desrespeito das suas regras. Essa é a tese jurídica que deve orientar um Estado democrático de direito. Muito bem, Samantha, louca para te ouvir. Não, doutor Eduardo, eu não disse isso. Você está largando a colocação que eu coloquei. Eu fui bastante pontual. Eu disse que a reunião com os embaixadores, ao meu ver, não representa abuso de poder político. Ele estava questionando o processo eleitoral, e isso faz parte da democracia. Em nenhum momento eu nego a competência da Justiça Eleitoral, muito menos da legitimidade do processo eleitoral. O que eu disse é que essa decisão do TSE politicamente vai reforçar a tese do Bolsonaro de que ele sofre perseguição política, que estão tirando ele das eleições porque ele efetivamente tinha potencial para ganhar, traçando um paralelo com o caso do Trump nos Estados Unidos, porque essa é uma narrativa que o Bolsonaro vem defendendo, de que ele ganharia nas urnas e que ele faria oposição, e estão tirando, com essa decisão do TSE, a possibilidade dele concorrer nas eleições e ganhar ou perder. Eu acho que do ponto de vista político, a inegibilidade dele vai ser ruim, porque vai transformar o Bolsonaro. Se ele ficar inelegível por 8 anos, claro, ele não vai poder ser eleito, mas ele vai ser um cabo eleitoral muito importante nesse jogo. Não é? E aí a gente pode até ter um candidato mais moderado, o que pode significar o ganho nas eleições. Agora, questionar o processo eleitoral eu acho muito interessante. A gente não pode questionar. Toda vez que a gente questiona, a gente está atacando a justiça eleitoral. Por que tudo pode ser questionado e a discussão sobre a justiça eleitoral, sobre o processo eleitoral, sobre o uso das urnas eletrônicas ou não pode ser questionado? Pode ser questionado. Não há mal nenhum em questionar numa democracia. Até porque o questionamento traz muitas vezes o reforço de que aquele sistema é o melhor sistema. Talvez ele não tenha utilizado a forma adequada, eu não estou justificando aqui as palavras que o Bolsonaro usa, mas o direito de questionar faz parte da democracia. Muito bem. Não tinha mais réplica, não, doutor? Não, perdão. Não, eu estou contando errado aqui? Não, não.